Então, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Bolsa em Foco. Vou retornar agora aqui com os vídeos. A minha ideia é compartilhar com vocês exatamente o estudo que eu faço para mim quando eu vou, antes de eu adquirir um fundo imobiliário ou uma ação, né? Então, hoje eu resolvi começar aqui com o fundo KNCA 11, que é um fundo é um fiagro, né? É um, é um fundo que capta dinheiro para emprestar para agronegócio, né? Principalmente em CRA, né? Que é Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Então, se você estiver interessado assim, em acompanhar os estudos que eu faço, se inscreve no canal aí, curte os vídeos, compartilha, que isso incentiva bastante a gente a continuar fazendo esse trabalho aí, né? Então vamos começar aqui com o KNCA. Eu costumo fazer assim, eu pego o último relatório do fundo e vou, quando eu não tenho o fundo ainda, eu quero estudar para mim ter, né? Então eu pego e eu vou dando uma lida no último, volto alguns também, se caso necessário, né? Mas aqui, como é um fundo de crédito, né, a gente vai ver nos CRAs lá que o último relatório é sempre o mais interessante para a gente poder ver como é que está o fundo, né? Então esse fundo até recentemente ele fez emissão, né, captou mais dinheiro para aumentar o tamanho dele, né? Apesar de ser um fundo já grande, né, com 1,6 bilhão de reais. A gente vai ver que nos outros estudos aí que tem fundos menores aí, né? Então, o que é o objetivo do KNCA, né? O objetivo, então, é um portfólio dedicado ao investimento em valores imobiliários, né? Especialmente em certificados recebíveis do agronegócio, CRA, certificados recebíveis de imobiliários, que seriam os CRIs, né, que a gente já conhece dos outros fundos, cotas de FIAGROS, né, letra de crédito do agronegócio e letra de crédito imobiliário LCI. Então, essa seria, mas fundamentalmente eles investem mais em CRA, né? Então, patrimônio 1,6 bilhão. Isso aqui é uma coisa que eu olho bastante. Eu prefiro investir em fundo que tenha um patrimônio grande. Eu não gosto muito de fundo com patrimônio abaixo de 1 bilhão, né? A gente tem alguns aí, mas eu particularmente não gosto, né? Então o fundo tem 37.816 cotistas, né? Uma coisa que eu queria falar também é a questão da gestão da Kinea, né? Isso conta bastante pontos aí, porque a Kinea é uma grande gestora, né? Uma gestora até ligada, pertence ao Itaú, né? Isso conta muito ponto também, né? Então o último dividendo foi 1,29 por cota. A carteira ela tá CDI mais 5,59, né? Que é um bom spread aí, né? 5,59 acima do CDI, bem legal. Valor patrimonial 103,50 aqui no dia 30/6 e no mercado, a mercado está 107,70, né? Uma boa liquidez diária aí, 2 milhões e pouco, 2 milhões e meio. Essa parte é da carteira CDI, né? A parte IPCA tá IPCA mais 7,99, né? Mas aqui a gente vendo no Fundos Explorer, a gente vê que tá 1,05 PVP, né? O patrimônio está um pouquinho mais aqui. Mas é isso aí. O fundo de papel a gente tem que ver essa questão de muito acima do PVP aí. Não dá pra. Tem que cuidar bem isso aí, né? Eu, particularmente, muito acima do PVP no fundo de papel já não. Pra mim, não. Tem que ter um pouco mais de cuidado, né? Vamos ler um pouquinho aqui da carta do gestor do mês, né? Então, a posição do fundo ao final do período, né? Ao fim de junho, o fundo apresentava alocação em relação ao seu patrimônio líquido de 88,6 em CRA e 9,6 em LCI. O restante 1,8 em caixa, né? Então a gente vê a preponderância aqui de CRA, né? Na carteira. A parcela investida em CRA, atrelada ao CDI, corresponde a 63,3% do patrimônio. E um IAL de CDI mais 5,59, como a gente viu, né? Com prazo médio de 2,8 anos. Já a parcela IPCA, não, corresponde a 25,3%, patrimônio do fundo. Remunerado a um IAL de IPCA mais 7,99, com uma duration um pouco maior de 5,2 anos, né? Então, outra coisa interessante é o fundo, a Kinea entende que
ter uma parcela em PCA, em CDI, né? Uma parcela, uma boa parcela, mas ela não deixa de ter uma parcela em IPCA também. Eu particularmente acho interessante. É ruim ter, na minha opinião, né? Para mim é ruim o fundo ter tudo CDI ou ter tudo IPCA, né? Porque provavelmente, por exemplo, quando o CDI foi para 2% ao ano, os fundos que tinham tudo CDI sofreram muito, né? E agora o fundo com a inflação em 2 ou 3% que nem está agora, um fundo que tivesse só IPCA mais, ele vai acabar sofrendo mais, porque o IPCA, somando aqui, a gente vê, né? 3 mais 7,99 aqui, né? Vai dar 11%, enquanto o CDI está em quase 14%, né? Ainda mais o spread, né? Se somar, vamos pegar 13%, aqui vai dar 18,5%, né? Então, uma diferença de 6% aí, quase 7%. Então, é legal ter na minha visão, tem que ter essa mescla, né? Então, aqui eles estão falando um pouco da emissão, né? No período ocorreu a liquidação do direito de preferência da quarta emissão em montante equivalente a 142 milhões. Adicionalmente, informamos que ocorreu o pré-pagamento do CRA Pantanal, com o recebimento integral do saldo devedor de aproximadamente 50 milhões, acrescido de 1,6 milhões a título de penalidade de pré-pagamento. Informamos que os recursos recebidos já estão em fase de alocação, né? Então, o que seria isso? O fundo comprou um CRA dessa empresa aqui, Pantanal, e ela decidiu pagar antes do prazo. E quitar quitar essa dívida, daí existe uma penalidade, né, de 1,6 milhões que ela pagou ao fundo, e o fundo vai realocar isso, vai distribuir para os cotistas. Então, aqui falando um pouco mais do fundo, da história do fundo, né? O fundo iniciou em outubro de 21. Ele tem 1,20 de taxa de administração, né? É uma taxa um pouquinho acima, se a gente for ver, de alguns outros fundos, né? Mas tem uma compensação aqui que não tem performance, né? A maioria dos fundos aí cobram 1%, 1,10%, 1,15%, mas tem uma performance que acaba salgando um pouco para o cotista, né? Ela, às vezes é 20% passado do CDI, então é meio... Tem que ter sempre atenção. Assim, às vezes a pessoa acha essa taxa daqui nem é alta, mas aqui não tem performance, né? Então, administrador, né? O Intrag, gestor Kinea, e o perfil do fundo é público, qualquer pessoa pode investir, né? Não tem nenhuma restrição de, por exemplo, de investidor qualificado, de investidor profissional, né? Então, aqui falando um pouco de distribuição de dividendos. Os dividendos referente a junho, cuja distribuição ocorreu, né, já em 13 de julho, são de 1,29 e representam uma rentabilidade equivalente de 119% da taxa DI, isento de imposto de renda, considerando a cota 101. Né? Então, aqui que a gente vê que consegue... quem está investindo nesse fundo está pegando praticamente 120% do CDI sem imposto de renda. Né? Então, essa é a vantagem de um bom fundo imobiliário bem gerido, né, com uma boa gestora. Então, para uma melhor orientação dos investidores, destacamos que os CRAs, né, atrelados à inflação, presentes na carteira, refletem aproximadamente as variações do IPCA referente a 2 meses anteriores à apuração dos resultados. Ilustrativamente, portanto, os resultados apurados ao longo do mês de junho, a serem distribuídos em julho, refletem a variação IPCA referente aos meses de abril e maio de 20... Abril 0,61, né, que deu IPCA, e maio 0,23. Então, na seção de informações contábeis, pode ter mais informações. Isso é uma coisa também que sempre não vai ser o IPCA do mês que vai ser distribuído. Estou aqui falando um pouco de movimentações da carteira no mês, né? Então, desde o último relatório, realizamos investimento em novas operações no valor de 34,6 milhões. Seguem informações destacadas abaixo. Então, eles adquiriram esse aqui do devedor GAPS, né, Macampo, volume 31, quase 32 milhões de reais, taxa IPCA mais 8,20, né? Então vamos dar uma estudada aqui no que é essas operações aqui, né? Então essa operação tem como devedor a GAPS Agronegócio, empresa dedicada à produção agrícola de soja e milho nos estados de Goiás, Tocantins e Maranhão. Além do CRI, aqui é um CRI, né? Viu? Contar com a garantia de alienação fiduciária de terras pertencentes a GAPS,
A operação conta com aval corporativo da empresa Maquicampo, empresa fundada em 97, que é uma concessionária representante de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas da marca John Deere, né? Nessas regiões aí. Adicionalmente, o CRI conta com aval de outras empresas acionistas do grupo, além de covenants financeiros, né? Então, o que é importante aqui? A gente vê a estrutura, taxa, né? O que tem de garantia? Alienação fiduciária de fazendas e aval das empresas, né? Das empresas do grupo e acionista, né? Legal aqui o aval, a fiança e tudo, mas o que vai garantir melhor isso aqui é aqui, né? Para mim, na minha opinião, né? Alienação fiduciária da fazenda. Então, se a empresa não pagar, perde a fazenda e isso reverte em... A gente espera que não aconteça, mas isso vai reverter para o cotista, né? Então, uma boa taxa, com uma boa garantia. Então, tranquilo, segue aqui para a próxima, né? Então, aqui devedor Bartira, 2,7 milhões. Boa taxa aqui, PCA mais 8,5. Então, a história um pouco da Bartira aqui. Devedora Bartira Agropecuária, empresa fundada em 84, dedicada à exploração agrícola, soja e milho, pecuária. Além disso, a companhia realiza arrendamento de terra de plantação de cana para a Cocal, que é a usina Cocal, né? A estrutura da operação conta com garantia de alienação fiduciária de terras, cessão de recebíveis, arrendamento e aval dos acionistas. De novo aqui, a gente vê garantia, né? Garantia. Alienação fiduciária de terra, cessão de recebíveis de arrendamento e aval dos acionistas. Também aqui, aval do acionista, legal, mas caso der um problema, caso dê um problema assim com a empresa, o acionista controlador provavelmente vai estar em problemas também, né? Então, o que para mim importa mais é que, de novo, alienação fiduciária de terra e a cessão de recebíveis aqui no contrato com a Cocal também é uma boa garantia, né? A gente vê aqui que o volume não é muito alto, então o valor foi emprestado, né? Foi 2 milhões e 700. Não é um valor muito alto, né? Aqui eles estão dando umas dicas aqui que eu também recomendo, que é para acompanhamento da carteira, e inscrever no canal deles ali, que é bem legal também, tem vários vídeos. Aqui é um resumo da carteira, então, né? Que a gente já comentou, né? Aqui a quantidade de 63,3% tá CDI, né? CDI mais 5,59. E a parte de IPCA, 25,3%, tá IPCA mais 7,99, né? Marcado na curva aqui, né? Aí tem um pouquinho aqui em LCI, que eles consideram mais caixa, né? E caixa mesmo diretamente 1,8. Aqui a distribuição geográfica, né? A gente vê que quase todos os estados brasileiros, né? Isso é bem legal também, uma boa diversificação. Aqui uma coisa um pouco que não é, vamos dizer assim, não tá o ideal, é que muito concentrado em açúcar e etanol, né? Empresas que trabalham com açúcar e etanol, 37,4. O restante um pouco mais diversificado. A gente espera que melhore um pouco essa diversificação aqui, né? Na minha visão, né? Aqui é a divisão, né? Por indexador. CDI e IPCA, né? Aqui ele está somando aqui por estar dando um pouco mais, né? Que também aqui é CDI, né? CDI aqui, o LCI, né? Aqui falando um pouquinho de liquidez, né? No mês foi transacionado 59 milhões, a uma média diária de 2,8 milhões. Então, liquidez bem boa, tranquilo, né? Não precisa se preocupar muito eu não me preocuparia muito com liquidez, né? Aqui um pouco da parte contábil, né? Da composição do resultado, né? Então, quanto que veio dos CRAs, quanto que vem de LCI, quanto que veio de instrumento de caixa, o que tem de despesa, né? E aqui o resultado líquido. Resultado líquido, distribuição mensal, né? Resultado 19,7 milhões, aqui distribuiu 19,3, tá? Resultado por cota 1,27, né? Distribuiu um pouco mais que tinha retido. Então, o que ele fala aqui, ó, que distribuiu, resultado gerou no mês 1,27 por cota, distribuíram 1,29, mas porque tem uma reserva, né? Então, ainda tem 10 centavos de reserva por cota. Então, ele pode ir distribuindo ajustando isso conforme a necessidade, né? Aqui uma tabela
rendimentos nos últimos meses, né? Comparando com a taxa DI, né? A gente vê que comparando com o DI a gente tem uma boa rentabilidade, né? Sempre acima de 100% CDI, bem tranquilo aí, né? Bem boa. Chegou até a mês aqui 135% do DI. Interessante. Aqui é uma matriz de sensibilidade. Descontando a inflação, né? A taxa de administração, CDI mais 3 e mais 3,24 aqui. Conforme o preço do mercado sobe, aí vai diminuindo a pouco a taxa, né? A 105 já carteira do fundo é CDI mais 2,40, excluindo a administração, né? E aqui a gente vê, conforme sobe a cota, vai ficando mais pior para o cotista, né? Então, tem que às vezes aproveitar uma cota mais baixa, né? Então aqui é só um resumo dos ativos, né? A gente tem aqui esse 9 aqui, as maiores posições. A gente vê que ele está bem diversificado, né? A gente vê que tem maior CRA esse 9 aqui. Na parte do CDI, né? Tem essa agropecuária Skill aqui também. E daí tem os Itamaraty. E na parte do que tá aqui é tudo CDI, né? E a parte do IPCA a gente tem a Cocal aqui, maior porcentagem da carteira, né? 6,33 aqui 6,22. Isso tem que estar sempre de olho, né? Eu estou sempre de olho aqui nessa parte. Quando fica muito alto aqui, vamos dizer assim, o fundo comprou mais da E9 aqui, tá com 14%, aí começa a ficar pesado. Aqui também, vamos investir mais na Cocal, né? Então tem que estar sempre de olho, né? Uma outra coisa que eu olho aqui também, nessa parte aqui aqui são um por um o que é os devedores, né? O que compõe o CRA, né? Aqui dá para ler com mais calma aqui, se você quiser depois, né? Pegando o relatório gerencial. Depois eu vou mostrar aqui um pouco na página do fundo, como é que pega, né? Mas eu, rapidamente assim, para não ficar alongar muito o vídeo, o que eu faço, né? Eu vejo a garantia. Tem esse CRA aqui, usina da Maraty. O que é garantia? Alienação fiduciária de terra, alienação fiduciária de soqueiras, penhor de cano e tal. Então é uma boa garantia. Para mim, né? Tendo uma garantia assim de terra, de equipamento, de recebível, assim, de boas empresas, já para mim é suficiente. Agora, existem fundos que investem em alguns CRIs que não tem garantia nenhuma. Garantia é o nome da empresa, daí para mim não me interessa muito, né, nesses casos. Aqui mostrando um pouco das fotos lá da usina. Então, essa garantia aqui para mim tá tranquilo, me basta. Aqui é a Rio Amambaí Agroenergia. Tá, legal. Aqui, né, LTV e vencimento, né, tranquilo. Alienação fiduciária de terreno industrial da usina, né? Então, tranquilo. Alienação fiduciária de máquinas e equipamentos. Então, alienação de soqueiras, cano. Então, já me chegou aqui, já me serviu. Já tá tranquilo. Fotos lá da empresa. Aqui, ó. Aqui já é uma coisa que preocupa um pouco, para mim, né? Na minha opinião, né? Tem aqui o da Cocal e tal, a gente vê garantias aqui. Garantias aqui, rate não tem, né? Aqui diz operação de CRA baseado no risco, eles adoram muito, gostam muito disso aqui, ó. Risco corporativo da usina Cocal. Então, esse CRA, ele tá pela garantia do nome Cocal, né? Então, se caso der um problema na Cocal, tu vai provavelmente perder o fundo perderia esse valor aqui, né? Num caso de extremo, né? A gente está falando aqui, né? E não tem pouco dinheiro, é um bom valor, né? Então, o que acontece?
Não é que teria que descartar o fundo, nada. Tem que, na minha opinião, na minha visão, tem que cuidar bem o exagero nisso aqui. Começou a exagerar muito, daí eu saio, eu tô fora. Pra mim não serve, né? Então eles contam. Geralmente tem uma história, né? Operação do CRA baseada no risco corporativo da Cocal, uma das maiores operadoras cooperadas da Cooperaçúcar, a empresa é fundada em 80. Atualmente, com duas usinas em São Paulo, possui uma capacidade de 8,7 milhões de toneladas de cana. Então, a operação conta com covenants, né? Tem a empresa começar a ficar muito endividada. Essa é uma garantia um pouco melhor. Daí, a empresa não pode ter muita dívida, daí começa a não... O covenant é isso, não pode ter muita dívida, até tantos por cento do EBITDA, para não ter muito risco de não pagar isso aqui, né? Então, nesse sentido tem, né? Aqui de novo mais um aqui que é Ryzen, né? Também risco corporativo. Tem várias, aqui tá, pelo menos tem rating das maiores empresas aqui atestando a boa capacidade, né? Então esse CRA tem como devedora Ryzen com risco corporativo, né? Que é controlada pela Shell e tal, coisa. Né? Eu vou ver quanto que... Para mim importa bastante isso, né? Pode ser que alguém não... não, mas para mim não importa. Bom, para mim importa. Então, por isso que eu estou compartilhando com vocês aqui. Então, o que teria aqui da Ryzen? Deixa eu ver. Ryzen. Deve ser alguma controlada que não tá aqui o nome, mas... Não sei o que tá aparecendo aqui, mas não tá aparecendo o nome da... Crada Ryzen. Aqui tá... Deve estar com um controlador aqui. Deve ser alguma empresa controlada da Ryzen, né? Não tá aparecendo aqui o nome. Depois eu até vou completar isso aí depois. Vou procurar e vou colocar depois aí. Então aqui o da Bartira, né? Que é grãos de algodão. Aqui a historinha é bem legal, dá pra ler, só que me interessa mais é isso aqui, né? Alienação fiduciária de terra, cessão de recebível de arrendamentos da Cocal e aval dos acionistas. Então, tem aqui, né? Alienação de terra. Né? Continua o envolvimento um pouco da Cocal em alguns outros CRAs aí, né? Você tem que também abrir o olho, né? Nativa, então, distribuição de insumos. Aval, cessão fiduciária de recebível performada, venda de insumos e alienação fiduciária de estoque de insumos e grãos, né? Também uma garantia bem tranquila e bem boa. Esse aqui é o estoque que está garantindo o nosso CRA, né? Aqui celulose, a Clabin. A Clabin dá para ter uma confiança maior porque é uma empresa de capital aberto, uma empresa muito antiga, né? Tem mais de 130 anos de mercado, né? Então, para isso aqui não me incomoda muito. Eldorado Brasil aqui também é uma empresa que a gente não conhece muito, também não tem garantias reais, né? Garantias corporativo. Para mim, eu já marco e já acompanho mais isso aqui, né? Produção de insumos, então, essa Tecnomil, cessão fiduciária de 135% do valor nominal de operação recebíveis performado da venda de insumos pela empresa a seus clientes, né? Aval do sócio, empresas e tal. Que vai garantir aqui a cessão fiduciária pra gente, né? E dessa venda dos clientes aí, né? Então, tem uma garantia. Tem essa E9 aqui, uma das maiores posições do fundo, né? Então, o que a gente vê aqui? Aqui foto da empresa, né? Então, aqui, ó, alienação fiduciária de imóveis e benfeitorias do terreno da planta industrial, alienação fiduciária de máquinas e equipamentos, né? Então, bem, aqui já tranquilizou aqui, ó. Porque a empresa, na minha opinião, se a empresa ela pegar um empréstimo, né? Emitir um CRA e ela vai te pagar, ela tem boa intenção, ela não tem por que não colocar. Você tem que pensar, se fosse você colocaria, eu quero pegar um empréstimo, eu coloco minha casa de garantia, que eu vou pagar, ou eu não boto a minha casa. Não vou botar, porque, não sei, daqui a pouco eu não consigo pagar, daí eu dou o calote, entendeu? É assim que eu penso, né? Então, a empresa colocou os imóveis e colocou de garantia mais tranquilo. Se ela não conseguir pagar, ela entrega e a vida segue, né? Que a gente não pode ficar dependendo de será que a empresa vai pagar? Será que não vai? Se não pagar, vou perder meu dinheiro. Assim não dá pra gente investir, né?
Então aqui essa é uma das maiores posições também, essa skill aqui, né? Tem fotos da empresa aqui. Então, alienação fiduciária de terras, incluindo o ativo biológico, cobertura de 130%, além do aval do acionista e demais. Está aqui a tranquilidade, né? A tranquilidade aqui está aqui. Cepera, né? Marca aí de indústria de comércio de alimentos, faz aqueles molhos, faz ketchup e outras coisas, né? Então, o que interessa para nós aqui? Garantia. Alienação fiduciária de imóveis e prefeitorias de terreno da planta industrial. Alienação fiduciária de máquinas, equipamento e aval. Então, colocou no jogo aqui essas coisas que é porque vai pagar. Então, eu fico mais tranquilo, né, nesse caso. Nem me preocupo muito. Aqui é a Frigol, que é uma empresa de carne, né? Produção de carne. Ela também colocou aqui, alienou o imóvel, né? E tem fundo de reserva, seção fiduciária, né? Tudo tranquilo para mim, não. Aqui mais um risco corporativo, é a Minerva, né? A Minerva é uma empresa de capital aberto, bem grande, tranquila, daí não. Mas eu vejo sempre como uma. A gente tem que ter um pouco menos de. O fundo tem que ter essa preocupação de ter um pouco menos investido nessas empresas que não colocam, né, garantia. Vamos ver quanto que tem aqui Minerva. Só para nós dar uma olhada aqui. Minerva. 4,70% do fundo e tal. Clabin aqui também. Não dá para ter muito nisso aqui, na minha opinião, né? Eu não, acho que o fundo que tem e vai demais ali, para mim eu já não ficaria tranquilo investir, né? Minerva, então máquinas agrícolas aqui. Tá, e essa que nós estávamos olhando ali, Macampo, John Deere, né? Alienação fiduciária de fazenda e aval das empresas. Então aqui tem alienação aqui da fazenda, tal, tranquilo, na minha visão, né? Então aqui finalizando, só queria mostrar aqui para vocês a. Então se você está gostando desse estudo aí, gostaria de ver mais estudos meus, se puder se inscrever no canal aí eu agradeço bastante. Só lembrando pro pessoal não esquecer aí, né? Clica no bonequinho aqui meu bonequinho dos Simpsons ali. Então aqui eu seria o. Depois eu vou colocar ali nos comentários aqui o site do fundo, né? Como se fosse o site de RI das empresas. Então aqui tem todas as informações, né? Taxa de administração, tudo. Como é que tá algumas coisas. Aqui dividendos, como é que tá o dividendo mensal. O que a gente leu ali na carta do mês, né? Aqui que eu queria mostrar também são os gestores direto, né? A equipe que a gente nunca vê muito, mas aqui tem esse Flávio Canho aqui, que é o diretor do fundo, né? Alguns outros colegas deles aqui. Aqui mais umas informações do fundo, né? Se precisar, como a gente já viu. Não tem performance, administração, CNPJ aqui para botar no imposto de renda e tal. E aqui que a gente consegue pegar os documentos, né? A gente pega... Sempre tem aqui no site aqui do Fundos Explorer, geralmente tem aqueles que não estão colocando aqui, ainda não colocaram os Fiagros, né? Fiagro é bem novo ainda, um pouco, tem gente estudando, tem alguns que não estão estudando ainda. Mas aqui a gente consegue pegar aqui, né? Então seria isso aí, pessoal. Agradeço bastante quem acompanhou até o final aí. E eu vou continuar colocando mais estudos assim de fundos e ações que eu estou estudando para mim, para a gente poder compartilhar e trocar experiência aí, né? Muito obrigado, até a próxima.